Hoje temos um episódio especial do Let's Talk with Cyrus Johnson, com a presença do professor Jiang Shui Kim. Obrigado, Cyrus. E é um grande prazer estar aqui. Olá, pessoal. Na verdade, estamos gravando isso ao vivo em Pequim, no seu apartamento. Sou muito grato por você ter me convidado para a sua casa. Bem, sou muito grato por você ter vindo até aqui. Eu me sinto muito confortável na minha própria casa. Com certeza. Esta é minha primeira entrevista no meu próprio apartamento. Sim, isso é incrível. Professor, sou grande fã do seu conteúdo há tempos. Sua ascensão no YouTube é impressionante. Você se tornou provavelmente o youtuber de geopolítica mais popular do mundo hoje, muito por causa da sua previsão inicial. Você ficou famoso por prever que Donald Trump venceria a eleição de 2024 e provavelmente iniciaria uma guerra com o Irã. Quero iniciar nossa entrevista relembrando essas previsões. Qual foi o principal ponto que muitos analistas ignoraram? Como eles deixaram essas histórias passarem e como você previu isso? Sim, então o que eu procuro quando assisto às notícias são essas anomalias, coisas que se destacam e que não fazem muito sentido. Então, o evento que chamou minha atenção foi em janeiro de 2020, quando Donald Trump ordenou o assassinato do general Qassem Soleimani, que era o principal emissário do Irã no Oriente Médio. E ele era responsável pelas relações com os aliados do Irã, o Hezbollah, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis e a Síria. Então, ele estava coordenando toda a política externa iraniana no Oriente Médio. E ele fazia isso há 20 anos. E ele fazia isso com a cooperação dos americanos. Porque, normalmente, quando você faz política externa, você precisa de uma contraparte, um contraponto para coordenar. Por isso, o general Qassem Soleimani nunca achou que estava ameaçado pelos americanos. Afinal, por que eles o matariam? Se eles o matassem, então os americanos perderiam a capacidade de coordenar a política no Oriente Médio. Acredito que o assassinato de Qassem Soleimani foi uma anomalia e não fez sentido. Além disso, matar um diplomata seria considerado declaração de guerra. Claro, pois se você fizesse isso, o Irã teria que declarar guerra contra você. Então, eu acho que esse foi o maior sinal de que Donald Trump estava determinado a entrar em guerra contra o Irã. E só porque ele perdeu a eleição de novembro de 2020 que a guerra foi adiada. Certo. Mas você pode supor que se ele voltasse ao cargo, então ele declararia guerra ao Irã. Certo. Então essas duas coisas estavam ligadas. Se Donald Trump conseguisse vencer em 2024, então ele certamente declararia guerra ao Irã. Então agora estamos entrando, você sabe, no 5º mês desse conflito. E eu acho que o interessante é que tivemos um cessar-fogo. Sabe, dizemos que é um cessar-fogo de cerca de 60 dias, mas já vimos uma quantidade enorme de problemas, certo? Israel continua invadindo e ocupando partes do Líbano. Isso parece ser uma linha vermelha, sabe, para os iranianos. Sim. Também vemos que, sabe, existe uma grande teoria de que potencialmente os Estados Unidos estão apenas reabastecendo as reservas de petróleo. Eles realmente se preparam para uma segunda fase aqui, possivelmente uma invasão terrestre. O que você pensa sobre isso? E eu acho que, sabe, você fez previsões tão precisas no passado, sabe? O que vai acontecer agora e depois nessa próxima fase da guerra? Acredito que o cessar-fogo de 2 meses e o memorando de entendimento são apenas táticas para adiar, pois no fundo, os Estados Unidos querem mudar o regime do Irã. E para isso, eles precisam alcançar 3 objetivos principais, certo? O primeiro grande objetivo é basicamente destruir a economia iraniana. E você faz isso limitando a capacidade deles de exportar petróleo para a China e para outros lugares, certo? E o objetivo aí é criar o máximo descontentamento popular possível. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é lançar incursões terrestres no Irã. E no momento, eles têm cerca de 60 mil soldados na região. E 60 mil não é suficiente para realmente invadir o Irã. Então, o objetivo é facilitar o descontentamento popular no país. Basicamente, você quer provocar uma revolta curda no noroeste do país. E eu acho que isso vai acontecer muito em breve, quando os curdos lançarem uma invasão do noroeste do Irã, apoiados pelo poder aéreo americano e pelas forças especiais americanas. E o restante das tropas será para logística, suprimentos e fins organizacionais. Então vai ser muito parecido com o quê? O que vemos na Ucrânia é uma guerra por procuração, com soldados ucranianos na linha de frente. Mas são armamentos da OTAN, inteligência da OTAN, forças especiais da OTAN, comando e controle da OTAN e financiamento da OTAN,
certo? Então é assim que planejam a invasão terrestre. Eles não querem comprometer tantos soldados americanos, porque cada vez que há uma baixa americana, isso vira uma grande notícia nos Estados Unidos. E essa guerra já é impopular nos Estados Unidos, ok? Então essa é a segunda parte do plano, uma incursão terrestre. E a terceira parte é expulsar o Irã do Estreito de Hormuz. Porque se você conseguir fazer isso, então o petróleo poderia fluir livremente pelo Estreito de Hormuz e haveria menos pressão sobre a economia global, certo? Esses são os 3 pilares da estratégia americana: destruir a economia iraniana, realizar incursões terrestres estratégicas, não uma invasão em grande escala, mas sim ações limitadas. E o terceiro é retomar o controle sobre o Estreito de Hormuz. E para fazer isso, a estratégia daqui para frente, o que os Estados Unidos querem fazer é, antes de tudo, criar o máximo de divisão política possível no Irã. O memorando de entendimento foi criado para isso, certo? Se você ler os 14 pontos, verá que são muito favoráveis ao Irã. Certo. Promete suspender as sanções. Promete 200 bilhões de dólares em investimentos para o país. Promete descongelar os ativos iranianos no Catar. Certo, então isso é extremamente favorável aos iranianos. Correto. Mas há um ponto nisso que é inegociável, que é a exigência dos iranianos de que Israel se retire do Líbano. Correto. Certo. Então, o que eu acho que a estrutura do memorando de entendimento busca fazer é criar uma divisão entre a liderança militar sob a Guarda Revolucionária Islâmica e a liderança política em Teherã. Certo. Se você integra a liderança política, sua principal preocupação é a estabilidade política interna. E você também se preocupa com suas relações com China, Paquistão e Rússia. Então, estaria disposto a abrir mão do Hezbollah, certo? Se o único ponto de discórdia for o Hezbollah, você pensa: nós não queremos o Hezbollah. O Hezbollah é uma ameaça imprevisível. Vamos focar só na cooperação econômica, ok? Mas se você faz parte da Guarda Revolucionária Islâmica, tem obrigação moral, religiosa e política de proteger o Hezbollah a qualquer custo, certo? O memorando de entendimento parece feito para dividir a Guarda Revolucionária Islâmica e a liderança política do presidente Rouhani em Teherã. Certo. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia são campanhas de bombardeio limitadas no sul do Irã. E isso já está acontecendo hoje. Nessas últimas 24 horas, você viu uma campanha massiva de bombardeio aéreo contra o sul do Irã. Porque, se você fosse lançar uma invasão terrestre, seria por lá que você faria isso. Você enviaria tropas para tomar o Estreito de Hormuz e depois ocupar as ilhas para estrangular a economia iraniana. A terceira opção talvez seja uma diplomacia de bastidores, onde você aplica pressão política e diplomática sobre o Irã para chegar a um acordo político, certo? Então, estamos vendo muitas dessas estratégias sendo executadas em tempo real. Elas estão ocultas. O objetivo final é a mudança de regime. Acho que quero comentar primeiro sobre atacar a economia iraniana, algo que temos visto, como a nossa própria economia que também foi atacada e está enfrentando dificuldades. Já entrevistei no meu programa o professor Mohammad Rahani, que, como você sabe, é uma voz muito ativa em defesa do Irã. Ele mesmo admitiu que a economia iraniana enfrenta dificuldades e foi muito afetada. Mas na história dos Estados Unidos lançar campanhas aéreas e conquistas pelo mundo, acho isso bem difícil. Porque, sabe, a teoria de certa forma diz que podemos criar instabilidade econômica e que o povo vai se revoltar e derrubar aquele regime. Mas na verdade nunca vimos isso acontecer. Mesmo em, por exemplo, eu sou da Flórida e, você sabe, Cuba, nós sempre usamos essa tática contra Cuba. E eu acho que o que acontece é que isso acaba endurecendo o povo. E acaba dizendo, bem, sabe, nós não queremos realmente nos rebelar contra o regime. Na verdade, vamos redobrar o apoio e apoiar ainda mais o regime. O que você acha disso? Então, na verdade, essa estratégia já funcionou antes. Certo. Então eu destacaria as revoluções coloridas que vimos começando na Tunísia e depois se espalhando para o Egito. Essas revoluções coloridas são eficazes e, ao estudá-las, percebe-se que são financiadas e organizadas pelo Departamento de Estado e pela CIA. E então, o que acontece é que o Departamento de Estado, através de ONGs como a Fundação Open Society de Soros, entra em um Estado-nação e financia essas ONGs, que são, você sabe, lideradas por jovens visionários que querem um futuro democrático para seu país. Eles também cooptam a mídia privada. E então, muitas dessas pessoas serão levadas para Washington, D.C. para serem treinadas sobre como promover a democracia em seu país. E isso é basicamente como uma rede de revoluções coloridas. Eles são muito abertos sobre isso. Na internet, há várias reportagens mostrando como esse manual de revolução colorida é eficaz. Sabe? E você sabe, Brian Bralactic do New Atlas, ele falou muito sobre esse manual.
E também, tipo, se você olhar para esses governos nesses últimos 20 anos, o que aconteceu na Líbia e na Síria segue um padrão muito parecido, onde os Estados Unidos financiam esses grupos rebeldes e depois os americanos enviam forças especiais para liderar esses grupos rebeldes. E então há uma pesada campanha de bombardeio americana contra a Líbia e a Síria, o que então permite a mudança de regime. Isso tem se mostrado muito eficaz nos últimos 20 anos. O Irã é um caso diferente porque o Irã é um estado-civilização coeso. Correto? Eles têm muito orgulho de serem persas. Além disso, estão sob sanções desde 1979. Desde 1979, eles sabiam que eventualmente iriam confrontar o Grande Satã. Eles sabiam que os Estados Unidos tentariam promover uma mudança de regime no governo deles, por isso se preparam há pelo menos 20 anos, certo? Porque em 2003, quando os Estados Unidos entraram no Iraque e o povo iraniano pôde ver o que aconteceu lá, eles sabiam que, eventualmente, os americanos viriam fazer a mesma coisa com o Irã, que é tipo assim, eles prometeram democracia, mas tudo o que querem é caos, certo? Então, os americanos entraram em Bagdá em 2003 e prometeram democracia para o povo. E, no começo, o povo estava muito entusiasmado, mas então Paul Bremer vai para o Iraque e emite a Ordem número 2. E a ordem número 2 é a desbaatificação da nação. Então, se você pertence ao Partido Batista, não pode mais trabalhar no governo, nas Forças Armadas ou na polícia. E isso é praticamente toda a elite, certo? É toda a elite burocrática. Então, basicamente, você torna o país disfuncional. E isso levou à violência sectária que assola o país há 20 anos. Os iranianos sabem muito bem o que os americanos pretendem. Eles sabem exatamente como os americanos vão realizar a mudança de regime. E por isso, eles vêm se preparando há 20 anos. E como vimos nesses últimos meses, a estratégia tem sido muito eficaz em repelir os americanos. Então, sabe, enquanto entramos nesse 5º mês aqui, acho que já ficou claro que esse memorando de entendimento está realmente ganhando tempo para uma escalada maior, como você mencionou. Você acha, sabe, como você avaliaria a resposta do Irã nesses últimos 5 meses? Você acredita que eles estão em uma posição mais forte agora? Eles conseguiram, sabe, resistir às forças dos Estados Unidos em termos militares? Eles superaram suas expectativas? Você acha que eles se saíram melhor do que muitos imaginavam? Quero dizer, só para contextualizar, acho que muita gente nos Estados Unidos achava que isso seria como a Venezuela. Sabe, uma guerra muito simples. Vamos entrar e em 1 ou 2 semanas estaria resolvido. Sabe, a gente vai simplesmente resolver isso e pronto, acabou. Toda a estratégia americana se baseava na ideia de que o Irã seria como a Venezuela. Certo? Então a ideia é que no primeiro dia eles entram, matam o Ayatollah e aí o povo iraniano se levanta e derruba o regime. O poder aéreo americano vai entrar para apoiar esses manifestantes pró-democracia. E então os iranianos vão pedir paz. Os americanos vão conseguir estabelecer um regime muito pró-americano em Teherã. Certo, ok. Essa era toda a estratégia desde o início. E todos, especialmente Donald Trump, ficaram surpresos com a resposta feroz do Irã. Certo. Primeiro de tudo, o regime provou ser muito mais coeso e resiliente do que os americanos poderiam imaginar, porque eles mataram, acho que até 3 níveis de liderança, certo? Certo? Eles não apenas matam a liderança principal, mas também o substituto e o substituto do substituto. É impressionante o número de mortes entre os quadros secundários iranianos. Correto, certo. Isso realmente surpreendeu os americanos. Donald Trump disse que está surpreso que os iranianos escolheram fechar o Estreito de Hormuz e que escolheram atacar as nações do CCG, como o Catar. E ele disse algo como, eles não podem fazer isso. Então, toda a estratégia americana, eu acho, foi baseada na arrogância. Baseava-se apenas no desprezo pelos iranianos. Por isso eles surpreenderam a todos. Correto. Certo. E eu diria que, no primeiro mês, os iranianos claramente venceram essa guerra. Mas então aconteceu o cessar-fogo, certo? Você deve se perguntar por que os iranianos aceitariam o cessar-fogo. Porque eles estavam claramente vencendo a guerra e estavam colocando muita pressão sobre a economia global. Certo. Se a economia global colapsasse, haveria inflação e colapso econômico nos Estados Unidos. A bolha do crédito privado e a da IA colapsariam juntas, gerando grande descontentamento. Os democratas venceriam as eleições de meio de mandato e Donald Trump sofreria impeachment. Então, tudo o que os iranianos precisavam fazer era resistir até, eu diria, julho. Certo. Eles assinam e aceitam o cessar-fogo. Você deve se perguntar por que isso acontece. Acho que é porque houve tanta pressão global sobre os iranianos para chegarem a um acordo de paz. Especialmente do leste asiático, China, Japão e Coreia do Sul.
Porque essas economias atualmente dependem de energia do Oriente Médio, especialmente dos aliados islâmicos do Irã, como o Paquistão, porque eles também estão sob muita pressão. Então, basicamente, essa é a demanda global, a pressão global sobre os iranianos para abrir o Estreito de Hormuz e chegar a um acordo político com os americanos o mais rápido possível. E eu acho que isso nos mostra que o mundo não está interessado em justiça, não está interessado em honra, não está interessado em equidade. O mundo só se interessa por estabilidade econômica e prosperidade. Correto. Por isso, os americanos agem como valentões. E os americanos e os israelenses mostraram que não se importam com a ordem internacional baseada em regras. Eles não se importam em respeitar a soberania de uma nação. Estão agindo como bandidos no sistema internacional. Mas o mundo concluiu que não se negocia com bandidos, certo? Americanos e israelenses farão o que quiserem. Você não pode fazer nada. Vamos pressionar os iranianos, pois eles são pessoas razoáveis. Certo. Por isso, considero injusto com o Estado-nação do Irã. Ainda assim, essa dinâmica faz com que os iranianos sofram mais pressão que os americanos para alcançar um acordo político. E, portanto, acho que a dinâmica da guerra mudou devido a esse cessar-fogo. Esse ponto é interessante porque fizemos ao professor Morandi uma pergunta parecida e ele respondeu de forma semelhante. Que sabe, devido a muita pressão dos países do leste, como a China, o Japão e outros aliados, que sabe isso, e eles também querem fazer parecer que o Irã está disposto a cooperar, a sentar para conversar e a chegar a um acordo. Agora vamos falar um pouco sobre essa possível invasão terrestre. Como você disse, vai ser uma invasão limitada. Não acredito que haverá centenas de milhares de tropas dos Estados Unidos lá, pois isso seria muito impopular e provavelmente catastrófico para os Estados Unidos. Eu imagino que muitas vidas seriam perdidas se eles realmente seguissem esse caminho. Então, qual é a viabilidade disso? Sabe, como você falou, apoiar os curdos, provocar levantes e fazer ataques aéreos limitados. Isso será eficaz na próxima fase? Porque eu acho que agora todos nós acreditamos que vamos ver mais conflitos no Irã este ano. Então, a primeira coisa a entender é que os americanos querem lutar essa guerra da forma mais barata e rápida possível, certo? Então, essa é toda a mentalidade do establishment em Washington, D.C., onde eles realmente acreditam que, se tirarem o Ayatollah, a guerra acaba. Então, os americanos estão procurando uma solução muito fácil e direta para esse atoleiro em que eles se encontram. Correto. Certo. Então, eles sempre vão escolher o caminho mais fácil. E na cabeça de Donald Trump, uma invasão terrestre precisa ser rápida, letal e eficaz. Talvez ele pense: se eu mandar forças especiais roubar o urânio enriquecido dos iranianos, a guerra termina. Se eu enviar uma força-tarefa dos fuzileiros navais para tomar a ilha de Kargil, talvez acabe com a guerra. Certo. Ou talvez, se eu expulsar a guarda revolucionária iraniana do Estreito de Hormuz, a guerra acabe. Eles não estão pensando em uma incursão terrestre de 4 anos que seja sistêmica, estratégica e viável, ok? Eles não estão pensando nesses termos. Só pensando: qual é a única ação que eu posso tomar bem rápido, um ataque único que acabe com essa guerra, bem parecido com a Venezuela? Certo. Ok, esse é o primeiro ponto. Certo. O segundo ponto é que o uso de forças terrestres é obrigatório devido à economia da guerra. O que quero dizer com isso é que eles tentaram 1 ou 2 meses de bombardeio aéreo, e isso é extremamente caro. Certo. Principalmente porque você usa aviões de combate como o F-15, que custa cerca de 90 milhões de dólares. Certo. Então, se um deles for abatido, é muito dinheiro. Mas mesmo que eles não derrubem essas coisas, você está gastando muito dinheiro com munições para explodir montanhas. Certo. Certo. Então, a economia da guerra obriga você a usar forças terrestres, porque eu tenho que dizer isso, ok? Mas vidas humanas são muito mais baratas do que aviões de combate. Então, querem manter a guerra e precisam usar forças terrestres. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a doutrina americana de guerra de usar forças por procuração. Então, o que eles precisam fazer é convencer os curdos, convencer os iraquianos, convencer os sauditas a enviar forças terrestres contra os iranianos. Eles também querem talvez provocar alguma tensão étnica no Baluchistão, que fica no canto sudeste do Irã, bem ao lado do Paquistão. Então, essa área é sunita e o governo em Teherã é xiita. Certo. Então, sempre houve esse conflito religioso. Eles também podem querer envolver o Azerbaijão no norte. Certo. Então, a estratégia americana é sempre usar forças por procuração em vez de usar suas próprias forças. Certo.
Então, eu ficaria muito surpreso se você visse uma invasão terrestre americana em grande escala no país. Certo. O que eu acho que vai acontecer é que quando o clima ficar mais frio, talvez em 2 meses, você verá forças especiais se infiltrando em tribos étnicas no país. E você verá, talvez, ataques terrestres limitados contra o Irã, basicamente tentando atingir a infraestrutura de petróleo do país, tentando expulsar a Guarda Revolucionária do Estreito de Hormuz e tentando provocar o máximo possível de tensão étnica no país. Vamos falar especificamente sobre o Estreito de Hormuz, porque acho que você mencionou antes que Donald Trump ficou muito surpreso por eles terem conseguido realmente fechar aquilo. Todos avisaram que fariam isso e ele não ouviu. Sim, o professor Morandi trouxe uma visão interessante sobre isso em uma de nossas transmissões ao vivo. Ele disse, antes de 28 de fevereiro nós nunca, realmente pensamos muito sobre isso. Após 28 de fevereiro pensaremos nisso diariamente, pois agora temos um ponto de alavancagem. Os Estados Unidos têm provavelmente a maior e mais poderosa marinha do mundo. Mas o Irã tem usado lanchas rápidas e embarcações menores para colocar a economia mundial refém por meio do Estreito de Hormuz. Você acredita que os Estados Unidos conseguirão impedir o Irã de usar esse ponto de alavancagem? Ok, então antes da guerra começar, eu fiz 2 comentários sobre o Estreito de Hormuz. O primeiro comentário é, se o Irã fosse atacado, a primeira coisa que eles fariam seria fechar o Estreito de Hormuz, porque esse é o ponto de maior alavancagem sobre os americanos. Ok, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que não há absolutamente nada que os americanos possam fazer, certo? Sabemos disso por causa da Operação Guardião da Prosperidade. Por causa dos acontecimentos em Gaza, os Houthis fecharam o Mar Vermelho à navegação internacional e avisaram Israel, ou param o genocídio em Gaza ou bloquearão a navegação no Mar Vermelho. E então, em resposta, os americanos enviaram uma enorme frota naval para o Mar Vermelho chamada Operação Guardião da Prosperidade. E isso foi uma operação enorme. E os americanos foram lá e explodiram várias montanhas, mas não causaram nenhum dano aos Houthis. Aliás, os Houthis têm 2 coisas. Eles têm lanchas rápidas e eles têm drones. Mas é da natureza da guerra assimétrica que, se você está comprometido, é coeso e está conduzindo uma guerra de guerrilha, há muito pouco que um império possa fazer a respeito disso. A Operação Guardião da Prosperidade mostrou aos iranianos que podem fechar facilmente o Estreito de Hormuz sem que os americanos possam impedir. Eu estava assistindo a reuniões no YouTube, onde almirantes e generais de 5 estrelas falavam sobre a Operação Guardião da Prosperidade. E eles estavam dizendo como ficaram completamente surpresos com a versatilidade, a flexibilidade, a resiliência dos Houthis. Eles também disseram, nós realmente não temos solução para isso, não sabemos como lidar com isso. E a terceira coisa que eles disseram foi, vamos simplesmente continuar fazendo isso, certo? Então sabemos que vocês enviam esses enormes navios de guerra contra um inimigo entrincheirado com drones. Não há nada que possam fazer. Vocês não conseguem realmente machucá-los, mas também não sabem o que mais fazer. Então vocês simplesmente continuam com essa estratégia, mesmo sabendo que ela não é eficaz, certo? E o que isso me mostra, e é realmente muito importante perceber, é que a burocracia militar se desvinculou da própria realidade. Eles não se importam se vão vencer a guerra ou não, certo? Porque eles não sofrem nenhuma consequência. Se você fosse iraniano e perdesse essa guerra, bem, toda a elite seria substituída. Seus filhos, seus netos perderiam mobilidade social no país. E para ser sincero, muita gente morreria nesse processo. Certo? Então olhe para o Iraque. A guerra sectária matou milhões de pessoas, certo? Então, para os iranianos, isso é uma luta de vida ou morte. Certo. Para os americanos, o pior que pode acontecer talvez daqui a 10 anos, quando essa guerra estiver totalmente perdida, é o Congresso chamar esses generais para depor. Eles vão gritar com esses generais por 2 horas e pronto, acabou. Certo. Esse é o preço de perder uma guerra para os Estados Unidos. Quais americanos sofreram por causa da perda do Vietnã? Quero dizer, por causa do Afeganistão, por causa do Iraque. Os americanos têm perdido guerras nas últimas décadas e, na verdade, não houve consequências. Mas o complexo industrial militar ficou cada vez mais rico nessas últimas décadas. Vá para Washington, D.C., o condado de Fairfax e Alexandria. São riquíssimos, certo? Então, é uma situação perversa em que os Estados Unidos são incentivados a travar guerras e continuar lutando, mesmo sem um caminho claro para a vitória. É verdade mesmo. E também assustador quando pensamos no vício dos Estados Unidos em guerras, no que fazem nossos líderes militares e o presidente. Você mencionou algo, certo? Você afirmou que, em 10 anos olhando para trás, os Estados Unidos terão perdido essa guerra.
Quero dizer, você acha que estamos em um ponto agora em que estamos no caminho para os Estados Unidos perderem essa guerra no Irã, ou eles já perderam isso? Não acho mais possível os Estados Unidos vencerem essa guerra. E realmente só resta a questão de quão mal os Estados Unidos vão perder essa guerra, porque é totalmente possível ter uma situação como a do Vietnã, onde você mobilizou 500 mil de soldados por causa da falácia do custo afundado, certo? Primeiro você envia 5 mil soldados, depois 10 mil, e quando vê já são 500 mil. O mesmo ocorreu no Vietnã, ao enviarem cerca de 2 mil ou 3 mil fuzileiros para tomar uma base aérea. Esse era o único objetivo. Vamos só capturar essa base aérea e depois vamos embora. E então, alguns anos depois, você já está com 500 mil. Certo. Certo. Então, enquanto os Estados Unidos conseguirem se retirar do Irã, os Estados Unidos ficarão bem. Mas se ficar preso a uma incursão terrestre e preso na mentalidade da falácia do custo afundado e houver ampliação gradual da missão, então os Estados Unidos serão forçados a adotar a conscrição nacional. Isso pode causar guerra civil nos Estados Unidos que não tem como vencer. A questão é, até que ponto querem perder essa guerra? Vamos avançar para 2028. Você acha que Donald Trump ainda será presidente dos Estados Unidos? Acredito que ele será presidente dos Estados Unidos em 2028, mas não sei como conseguirá isso. Existem vários caminhos que ele pode seguir para ser presidente novamente. Então, o primeiro é basicamente declarar guerra, obter aprovação do Congresso para a guerra, e nesse caso ele tem a lei de poderes de emergência. Assim ele pode suspender a Constituição e as eleições. Você sabe que ele já falou disso com Zelensky, certo? Não sei se você lembra, mas Zelensky visitou a Casa Branca há cerca de 2 anos, no início do segundo mandato de Trump. O repórter perguntou a Zelensky por que suspendeu a Constituição, se deixaria o cargo e quando haveria eleições. Zelensky respondeu que, por estarem em guerra, suspenderam a Constituição e não podem realizar eleições. Trump perguntou, espera, vocês podem fazer isso? Zelensky respondeu, sim, podemos. Você gosta? Trump disse, sim, gosto. Certo. Então, quero dizer, isso está na cabeça dele. Quero dizer, tipo, Trump, independente do que você acha dele, sempre fala o que pensa. Ele não usa subterfúgios e não diz algo diferente do que acredita. Fala o que pensa, certo. E essa é uma possibilidade. Mas outra possibilidade que eu acho muito mais provável é que na Constituição existe algo chamado 22ª Emenda que proíbe qualquer pessoa de cumprir mais de 2 mandatos. E é possível ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos por, no máximo, 10 anos, certo? Essa é a 22ª Emenda. Em nenhum lugar diz que você não pode concorrer como vice-presidente em 2028 e então o presidente renuncia e você se torna o presidente. Isso é uma brecha na Constituição. Então eu consigo imaginar um cenário onde, e eu acho que esse é um cenário muito plausível, em que Dom Jr., o filho, é o cabeça da chapa e o pai dele é o vice-presidente. E do lado dos democratas, você tem Obama concorrendo pelos democratas. E isso seria como o confronto épico do século, Obama contra Trump em 2028. Eu acho que é uma possibilidade. uau, isso seria o confronto épico do século. Mas olha, quero dizer, se você olhar só para esses 2 últimos anos, a corrupção da família Trump tem sido simplesmente impressionante, certo? Você pode pagar uma quantia a ele e receber o perdão. Foi o que muitos desses bilionários de criptomoedas fizeram. Eles basicamente subornaram a família Trump para investir nas empresas deles de graça. E isso permitiu muitos favores políticos do Trump. Você também vê muitas dessas apostas no mercado de ações, certo? É muito estranho como, você sabe, Trump declara guerra e o mercado de ações, os preços do petróleo sobem, aí a família Trump entra e faz venda a descoberto, certo? Aí o Trump fala de paz, os preços do petróleo caem e aí a família Trump lucra, certo? Então, se em 2028 houver um governo democrata, a primeira coisa que eles vão fazer é ir atrás da família Trump e investigá-los até o fim. Isso é a única coisa que eles vão fazer. E é a única coisa que a base de eleitores vai querer. Então, Trump basicamente cavou um buraco enorme para si mesmo. E se ele algum dia deixar o cargo, ele sabe que está acabado, porque foi exatamente isso que aconteceu quando ele deixou o cargo em 2020 e 2021. Os democratas começaram uma guerra contra ele, tentaram levá-lo à falência. Tentaram tirá-lo da cédula e invadiram sua casa em Mar-a-Lago. Eles sabem exatamente o que vai acontecer. Se estivermos sentados aqui em Pequim daqui a 1 ano, sobre o que você acha que estaremos conversando em relação à guerra do Irã,
Como você acha que isso vai se desenrolar nos próximos, se puder fazer uma previsão para os próximos 12 meses? Sim. Então eu acho que daqui a um ano as coisas estarão muito piores para a economia global. Então, ao invés de falarmos sobre a guerra do Irã, talvez estejamos falando sobre a economia, sobre como a economia global entrou em colapso. Então, houve bastante movimentação que sugere que a economia global está caminhando para o colapso. A coisa que eu tenho observado nesses últimos dias é que os japoneses cancelaram o carry trade do iene. Não sei se você está familiarizado com o que é isso, o carry trade do iene. Então, o que é o carry trade do iene é o seguinte: devido à deflação na economia japonesa, o Banco do Japão tem tentado imprimir o máximo de dinheiro possível para criar liquidez na economia. Então, o que eles têm feito é emprestar dinheiro para corporações e bancos japoneses a juros zero. Correto, porque essas são empresas e elas só estão interessadas em lucro. O que elas fazem é pegar esse dinheiro e comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos que pagam 5% de juros, certo? E isso é o que chamam de carry trade do iene. E se você pensar bem, é essa enorme liquidez do Japão para os Estados Unidos. Na verdade, é o Japão que subsidia a economia dos Estados Unidos. E é isso que permitiu, você sabe, enormes aumentos no mercado de ações, enormes aumentos na economia americana. Mas por causa dessa guerra no Irã, por causa desse mal-estar econômico geral no Japão, o iene japonês tem estado sob muita pressão. Assim, só resta ao Banco do Japão elevar as taxas de juros para aliviar essa pressão. Mas se você aumentar as taxas de juros, isso força a repatriação de capital dos Estados Unidos de volta para o Japão. Você basicamente cancela o carry trade do iene. Certo. E então, a longo prazo, isso significa problemas para a economia japonesa, mas também significa que, eventualmente, a economia americana, a bolha vai estourar, certo? Atualmente, há duas grandes bolhas na economia americana, a do crédito privado e a da IA, que estão interligadas. Então, a bolha da IA está completamente sustentada pela liquidez vinda do exterior, principalmente do Japão e do Conselho de Cooperação do Golfo. Como sabemos, o Conselho de Cooperação do Golfo está sob muita pressão por causa desta guerra. Eles não conseguem mais exportar petróleo. O Japão sofre grande pressão, pois usa esse petróleo para fabricar e exportar produtos mundialmente. Certo. Então, toda a economia global está agora sob muita pressão. E então, você vê instituições poderosas como o Banco de Compensações Internacionais dizendo que a bolha da IA vai estourar, o que é importante, pois indica que estão prestes a orquestrar uma crise financeira nos Estados Unidos, certo? Eles estão prestes a estourar a bolha e, nesse caso, a atenção das pessoas se afasta da guerra no Irã e se volta para o colapso econômico ao redor do mundo. E é sobre isso que estaremos falando daqui a um ano. Como assim? Daqui a um ano, você terá um desemprego em massa. Você terá o colapso das bolsas de valores ao redor do mundo. Você verá empresas indo à falência. Voar ficará muito caro. Haverá bloqueios de energia em todo o mundo. E eu acho que essa será a grande história de 2027. Bem, professor, essa foi uma conversa absolutamente fascinante. Quero dizer mais uma vez, muito obrigado por me convidar para a sua casa. E muito obrigado por passar um tempo comigo hoje. Não. É sempre um prazer aprender com você. Tenho certeza de que nossos convidados também aproveitam. Vamos compartilhar os links das redes sociais do professor Jiang para que vocês possam acompanhar e não deixem de comentar, nos dizendo o que acharam. Estamos ansiosos para ver todos vocês em nossa próxima entrevista em breve.